agora também. Boa noite a todos. Como eu já falei na aula anterior, vou pedir também, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser falar alguma coisa, manifestar na aula, para vocês abrirem o microfone e me chamar, tá? A aula hoje é cálculo de novo, outro tipo de cálculo, tá? A gente até então estava trabalhando cálculo de medicamentos. Agora vamos iniciar cálculo de gotejamento de soro, tá? É diferente, a gente vai trabalhar com fórmulas, tá? É fixo essas fórmulas, uma fórmula para um é uma coisa, uma outra é outra coisa. Então, se tiver alguma dúvida, vocês me chamem, não deixem passar essas dúvidas, ok? É matéria para alguns concursos, tá? Quando a gente fala de cálculo de medicações, nós temos alguns concursos que abordam essas questões, tratam um pouquinho sobre essas coisas de cálculo de medicamento, tá? Vou fechar minha câmera aqui. Vou iniciar a apresentação em slide, ok? Então, já vou avisar antes. Qualquer dúvida durante aí o decorrer da aula, tá? Em relação ao cálculo, abre o microfone e chama, tá ok? Outra coisa, lápis para essas aulas de lápis, caneta ou caneta, né? Caderno para vocês estarem anotando e calculadora. É um material para aula, é para vocês estarem com ele em mãos, tá? Nós vamos tratar aqui sobre o que é cada coisa, tá? Não tá no slide. No slide ele tá bem simplificado, então anotem, participem da aula. É interessante, tá? Antes de iniciar, vou dar um parecer aqui para tinha ficado de passar aí exercício para vocês de cálculo de medicações, correto? Eu não consegui desenvolver esse exercício. Perdão, deixa eu jogar o celular aqui para o silencioso. Eu não consegui desenvolver esse exercício e, por fim, eu não desenvolver ele. Eu achei melhor primeiro dar o conteúdo para vocês, para eu ter noção do que vocês vão conseguir aí desenvolver depois, fazer, tá? Então, hoje, eu vou passar para vocês o cálculo de gotejamento. Encerrando essa aula aqui, eu vou formular um exercício onde eu vou ter questões aí de cálculo de medicações e cálculo de gotejamentos, ok? Então, não vai ter exercício agora vinculado à aula da semana passada. Nós vamos dar essa aula de hoje, ver aí se vamos ter a necessidade de para fixar, tá? O conteúdo apresentado aqui hoje, igual foi com a outra aula, tá? E após isso, eu vou fazer um exercício contendo aí questão das duas disciplinas, cálculo de medicações e cálculo de gotejamento, ok? A minha câmera aqui, a gente vai iniciar, vamos dar sequência. Bom, pessoal, a gente vai estar falando aí o cálculo de gotejamento, tá bom? Aqui eu estou apresentando para vocês a fórmula, tá? Toda vez que a gente for fazer cálculo de gotejamento, quando a gente falar em macrogotas, nós vamos utilizar essa primeira fórmula aqui, ok? Quando nós estamos falando de microgotas, nós vamos utilizar essa fórmula. Até então, na questão aí, eu coloquei para vocês identificando o que eu quero, se é micro ou se é macro, tá bom? Nós temos a diferença, tá, pessoal, de cada uma. O que acontece aqui? Nas nossas aulas anteriores, quando eu apresentei para vocês os materiais que a gente tem para utilizar, eu mostrei para vocês os equipos. Estão lembrados? Equipos, a gente tem equipo com 3 vias, nós temos
equipo com 2 vias, né? E nós vamos ter essa diferenciação de equipe, onde eu vou fazer aí macrogotas e equipe onde eu vou fazer aí microgotas, tá bom? E o que é cada um, pessoal? O formato do equipo, quando ele é maior, a gente está falando aí de macrogotas, tá? Então, quando eu falo macrogotas, o formato da gota aqui, na estrutura normal dele, é o quê? 20 gotas equivalem a 1 ml, tá? Olha aqui, tá vendo esse pesos e medidas equivalentes que eu dei para vocês? Aqui em cima, 1 litro, 1 grama, 1 quilograma, 1 gota, né? A gente trabalhou o quê? As medicações, beleza? Aqui embaixo, a gente vai, a partir de 1 gota para... A gente está trabalhando aqui cálculos de macro e micro, tá bom? Então, quando eu falo de gotejamento de macrogotas, né, que é um formato maior do meu equipe, eu estou trabalhando ali com 20 gotas, sendo igual a 1 ml, ok? Quando eu falo de microgotas, eu vou ter 60 gotas, sendo equivalentes a 1 ml. A gente tem uma diferença aí de quantidade, né? O macro é 20 gotas, né? E no micro eu vou ter aí 60 gotas. E o próprio nome, ele já mostra aí pra gente o quê? Se é macro, é grande, é maior. Então, eu vou ter uma estrutura maior, um formato maior do meu equipo. Enquanto eu trabalhar com microgotas, eu vou ter estrutura menor, tá? O formato do meu equipo, ele vai ser menor, ok? Então, o gotejamento no micro, a gente vai ser aí de uma forma o quê? O que a gente pensa? Ela é mais lenta, né? Correto? Beleza. Então, pessoal, aqui, se a gente for falar assim, microgotas, né? É um formato menor de equipe. Quando ele é mais indicado para eu utilizar? Quando eu tenho a necessidade maior de eu utilizar microgotas, um equipe de formato menor, onde ele vai correr mais lento. Tanto que, às vezes, numa enfermaria de hospital, onde a maioria dos meus pacientes são adultos, né, não tem essa necessidade de microgotas, num equipo de macrogotas, eu tenho a condição de fazer ele correr mais lento também. Então, qual o caso ali seria interessante esse equipo de formato, né? Então, pessoal, esse equipo de formato menor, onde a gente tem aí microgotas, ele é menorzinho, né? Ele é mais utilizado na UTI neonatal, tá bom? Na UTI neonatal e na UTI pediátrica, ok? Onde ali a gente está tratando de crianças, né, que precisam de uma atenção especial, um monitoramento ali maior, né? Então, é um local, em neonatal e a UTI pediátrica, ali onde é mais comum eu ver esse tipo de equipo. Esse equipo menor, tá? Onde ali o gotejamento dele, a gente se refere aí às microgotas, tá bom? As vazões, as dosagens ali, elas precisam ser mais controladas, tá bom? Então, para fazer esse controle melhor, tratando de crianças, vai ter casos ali mais especiais, casos mais específicos, né? Principalmente quando a gente fala aí de uma UTI neonatal, a gente precisa utilizar equipe de microgotas, dá para a gente fazer um controle melhor, tá bom? Então, aqui, pessoal, gravem isso, anotem isso. Quando eu falo de microgotas, eu estou me referindo aí a 60 gotas a 1 ml, tá bom? Quando eu falo de gotejamento macrogotas,
maior, eu tenho 20 gotas equivalendo a 1 ml, tá? Então, vamos avançar. Voltando aqui para os cálculos, pessoal. Aqui nós temos a fórmula que a gente calcula quando eu estou pedindo ali na prescrição gotas com tempo em horas, tá bom? Então, é esse aqui, o número de gotas vai ser igual ao volume, o volume é equivalente a ml, tá bom? E aí o tempo vezes 3. Microgotas, a gente vai estar falando aí de número de gotas, que vai ser igual ao volume dividido ali pelo tempo, ok? E a gente tem também prescrições onde vai ter aí a nossa fórmula com o tempo em minutos, tá? Então, nós temos 4 fórmulas. 2 fórmulas de macrogotas, 2 fórmulas de microgotas, onde uma fórmula eu vou utilizar ela para fazer uma prescrição em horas, né? Que o médico pediu, vou correr mais lentinha, ela precisa ser em tantas horas. E nós vamos ter ali o gotejamento em minutos, né? Onde vai poder correr um pouco mais rápido. Então, a gente vai ter aí no macrogotas, a nossa fórmula vai ser igual aí, número de gotas igual o volume vezes 20, tá? Dividindo aí o tempo multiplicado por microgotas. Número de gotas igual o volume vezes 60, aí sobre tempo, ok? E aqui a gente tem o primeiro cálculo de gotejamento. Prestem atenção sempre no enunciado para você saber montar a sua questão. Nessa questão aqui, eu já estou dando para vocês qual é a fórmula que você vai utilizar, tá? Então, você já tem a fórmula ali, você só vai precisar identificar qual é o volume, qual é o tempo, né? E fazer a sua conta. Ó, quantas gotas? Essa pergunta é a seguinte: as gotas deverão correr em 1 minuto para administrar 1.000 ml de soro glicosado a 5% de 6 em 6 horas, ok? Para fazer este cálculo, use a seguinte forma. Aqui pedindo gotas para correr em qual cálculo? O cálculo, pessoal, a gente vai fazer o em horas, tá? De 6 em 6 horas. Então, se a prescrição é de 6 em 6 horas, eu quero saber quantas gotas ela corre em 1 minuto, tá? O paciente, ele vai administrar o soro. Aqui, se a gente fosse no primeiro momento, e achar que o cálculo seria em quê? Em minutos. Mas o soro, ele vai correr de 6 em 6 horas. Então, o que eu quero saber é quanto uma gota vai fazer aí em 1 minuto, tá? De 6 em 6 horas, esse paciente entra aí num soro glicosado. Esse é o tempo para ficar no soro glicosado. Mas eu quero saber, desse tempo todo, 1 minuto, quantas gotas correm, então? Então, nós vamos fazer o de horas, tá? Gotas por minuto, tá vendo aqui? O primeiro momento aqui, gotas por minuto igual volume, tempo 3. Aqui embaixo está explicando, tá? V é igual volume em ml, tempo em horas, né? Qual é o nosso volume aqui? É 1.000 ml, não é? Que o médico prescreveu para ele tomar. E o nosso tempo qual é? 6 em 6, correto? O médico passa em horas e não em minutos. Então, essa é a nossa conta. A gente tem que identificar primeiro aí qual é o nosso volume e depois qual é o tempo que o médico prescreveu. Por que aqui a gente não faz um cálculo de minutos, sendo que aqui no primeiro momento ele quer saber quantas gotas vai pingar aí em 1 minuto? Porque o médico prescreveu de 6 em 6 horas. Quando você lê isso aqui, você tem que identificar o que é o tempo, correto? De administração, de gotejamento. Então, o médico passou de 6 em 6 horas, beleza?
Então, a nossa fórmula é montada dessa maneira aqui. Vai ser 1.000 ml sobre 6 vezes 3. Vamos resolver primeiro aqui a multiplicação. 6 vezes 3, 18, correto? Então, vai ser 1.000 ml dividido por 18, onde a gente vai ter aqui 55,5. Tá. Qual é a regra de arredondamento? A 5 a gente arredonda para mais. Então, ali deu 55,5. A gente ia para 56, porque a gente não pode fazer cálculo quebrado, né? A gente não tem como fazer esse gotejamento aí com cálculo 55 gotas, vírgula, meia gotinha. Não tem como, então a gente arredonda, tá? Então, qual é a resposta aqui? Deverão correr 56 gotas por minuto, né? Então, por minuto, vai correr 56 gotas, tá? Onde em 6 horas a gente vai ter o quê? 1.000 ml. A gente já sabe, né? Agora a pergunta quer saber quantas gotas vai correr ali em 1 minuto apenas, tá? Então, em 1 minuto vai correr ali 56 gotas, tá bom? Vamos avançar. Quantas microgotas, pessoal? Aqui ele perguntou quantas gotas era para correr em 1 minuto, né? Ele não te colocou se era macro ou se era microgota. A gente deu a fórmula aqui bonitinha, né? Ok. Ó, a gente fez aí macrogotas, tá? Toda vez que não tem essa especificação, toda vez que uma questão não te fala que você tem que fazer em microgotas, não te fala nada. Você faz em macrogotas, ok? Mas aí vai ter questões que vão te falar. Igual essa daqui. Quantas gotas, né? Ou então vai estar lá, quantas macrogotas. Aqui falou quantas gotas deverão correr. Então, toda vez que não tiver te especificando, faz para macrogotas, ok? Então, a próxima, aqui o exemplo 2 é o seguinte. Quantas microgotas, tá, deverão correr em 1 minuto para administrar 300 ml de soro fisiológico a 0,9% em 4 horas? Então, a gente vai pegar a fórmula de microgotas. Como é a fórmula de microgotas? A gente vai pegar aí o volume e dividir ele pelo tempo, correto? Então, a tá aqui, o enunciado me deu aqui. Onde V é igual volume em ml e T é igual tempo em horas. Qual é o meu volume, pessoal, da prescrição ali? É 300 ml de soro fisiológico, 0,9%, correndo aí no paciente durante o tempo de 4 horas. Beleza? Essa é a prescrição. Mas, isoladamente, eu quero saber quantas gotas pinga em 1 minuto. Tá? E é microgotas. Então, a minha fórmula de microgotas é volume dividido aí pelo tempo, né? Então, a gente vai dividir 300 dividido por 4 é igual 75. Então, a minha resposta qual será? Deverão correr 75 microgotas por minuto, tá? Então, em 1 minuto, eu tenho ali 75 microgotas correndo, tá? Podemos fazer o cálculo do número de microgotas de outra forma, tá? Como uma gota é igual a 3 microgotas, aquela tabelinha lá atrás estava lá mostrando para vocês. Então, nós vamos ter o quê? Número de microgotas igual número de gotas vezes 3. Então, uma gota é igual a 3 microgotas, né? E aí, a gente vai transformar isso aqui, tá? Uma gota é igual a 3 gotas. Qual é o número de gotas que eu tenho? Eu tenho 75, né? Microgotas ali pingando. Se eu sei que 75 microgotas é igual, eu sei que ali 3 é igual a 1 gota, eu divido o quê? 75 microgotas dividido
3 vai dar 25 gotas, né? Então, eu vou colocar aqui 25 gotas vezes 3. E aí, nós conseguimos o cálculo dessa forma também, tá bom? Devemos, a gente agora vai para o exemplo 3, tá? Débora, A gente vai... Oi. tem como você explicar aquela outra de novo? Tem. Vamos aqui. Eu falei que 75 dividido por 3, né? Aqui. Meu resultado aqui deu 100 microgotas por minuto, correto? Eu dividi ela por 3, tá? Porque eu sei que uma gota, né, é igual a 3 microgotas. Então, eu coloquei esse 75 como se fosse uma quantidade de microgotas. Aqui, saber mais ou menos o que eu colocaria aqui para tirar aí a minha prova dos nós, ter certeza, né? Às vezes você vai ter questão falando assim, te dar um exemplo. Você tem 5 gotas, tá? Para você transformar ela em microgotas. Como você vai saber transformar ela em microgotas? Você vai multiplicar ela por 3. Igual a 5 vezes 3, de 75 ali atrás, eu tinha 75 microgotas. Eu dividi 75 microgotas por 3 para saber quantas gotas dariam, né? E deu 25. E 25 vezes 3 é igual a 75. Então, aqui é para questões onde você vai ter assim: você tem 7 gotas. 7 gotas equivalem a quantas microgotas? Você vai fazer o quê? Você vai pegar o número de gotas, né? E vai multiplicar. Você tem 7, então você vai multiplicar ela por 3. 7 vezes 3 igual a 21. Então você tem 21 microgotas. Porque uma gota, ela é equivalente a 3 microgotas. Lembra que a gente fez essa diferenciação ali de macrogota, né? E microgota. Então, se eu quero transformar uma gota em microgotas, né? Em gotas menores, né? Eu tenho um equipo de forma menor, eu preciso saber transformar, tá? Então, eu tenho 7 gotas, eu vou pegar aqui o número de microgotas, tá? Eu quero saber qual é o número de microgotas, correto? Então, o número de microgotas é igual ao número de gotas vezes 3. Eu dividi o 75 aqui para saber quantas gotas eu tenho aqui em 75 microgotas. E deu 25. Se eu quisesse transformar essas 25 gotas em microgotas, eu iria o quê? Pegar o 25 e multiplicar por 3, tá? Então, você pode ter questões pedindo transformar, tá? 7 gotas equivalem a quantas microgotas, né? Aí você vai vir aqui fazer a sua conta. Número de microgotas igual número de gotas vezes 3. O seu enunciado diz que você tem gotas, né? E você precisa transformar ela em microgotas. Então, você vai pegar o 7, que é o número de gotas que você tem, e você vai multiplicar por 3, tá? E aí vai dar a sua quantidade de gotas. 7 vezes 3, 21. Então, eu tenho 21 microgotas, ok? Mais alguma dúvida nesse cálculo aqui, nessa fórmula aqui, de transformação de gota para microgota? Não? Então, sequência. O exemplo 3, pessoal. Aqui a gente vai pular aí para prescrições por minutos, tá? Aqui a gente já está querendo saber ela correndo por minutos. Devemos administrar 100 ml de bicarbonato de sódio a 10% em 30 minutos. Quantas gotas deverão correr por minuto? A minha prescrição aqui, o médico me deu o tempo da minha prescrição, é 30 minutos, né? Então, o meu
A minha fórmula, ela vai ser em minutos agora, não em hora. Lá atrás estava pedindo em hora, né? O primeiro foi de 6 em 6 horas, o exemplo foi em 4 horas. Aqui não, aqui vai ser administrado 100 ml de bicarbonato de sódio a 10% em 30 minutos, no tempo aí de 30 minutos. Eu quero saber quantas gotas deverão correr por minuto, ok? Então, para fazer esse cálculo aqui, a gente utiliza essa fórmula. Vamos voltar aqui para ver qual que é essa fórmula, pessoal. Minutos, qual é a fórmula que está utilizando lá? Macro, correto? Porque ele não especificou aqui. Ele não especificou aqui o que ele quer. Então, toda vez que isso aqui não é especificado na minha questão, eu faço em macrogotas. Se pedir em microgotas, aí a gente utiliza a fórmula. Se pedir em macrogotas, a gente utiliza a fórmula de macrogotas. Se não colocar para mim o tipo de gotejamento, é macrogotas, ok? Então, aqui está a nossa fórmula, né? Número de gotas do volume vezes 20, dividido aí pelo número de minutos vezes 3. Então, vamos lá. Qual é o meu volume aqui, pessoal? O meu volume é 100 ml, correto? E qual é aqui o número de minutos que o médico... 30 minutos de prescrição, né? É um bicarbonato que tem que correr ali durante 30 minutos, tá? Então, a gente vai fazer primeiro a multiplicação e depois faz a divisão, ok? Aí, 100 vezes 20 dá 2.000. 30 vezes 3, 90, né? Igual 22,2, tá? Aqui está especificando, utilizar a regra para arredondar, tá bom? 5 para frente, a gente arredonda para mais. De 4 para baixo, a gente arredonda menos, ok? Então, aqui deu 22,2. Então, a gente vai arredondar para mais ou para menos? A gente arredonda para menos. Então, são 22 gotas que deverão correr aí a cada minuto, tá? Deverão correr 22 gotas por minuto. Essa é a resposta da minha questão. Ali pediu o quê? O médico deu o tempo, a prescrição do médico, o tempo é 30 minutos. Então, a forma que a gente usa é minutos e não horas, tá? É importante para isso. Vamos para outra aqui, ó. Resposta: o número de gotas por minuto é 201. Fez o cálculo aqui, ele fez dessa outra forma, né? Ele pegou ali 100 ml, né? E aqui eu tenho 22 correndo por minuto, correto? Vinte e duas vezes 3 dá quanto, pessoal? Dá 66 e pouquinho. Aí a gente descobre se eu vou arredondar para mais ou não. E aqui, ó, ele me deu um número de microgotas, 67 vezes 3. Então, eu vou fazer o quê? Eu tenho 201 gotas sendo administradas por minutos, ok? Devemos administrar 250 miligramas de vancomicina diluídos em 50 ml de soro fisiológico 0,1% em 30 minutos. Quantas microgotas deverão correr por minuto, uma vez que utilizaremos uma bureta para administrar o medicamento? Nossa bureta... Débora, Oi. deixa eu falar, nessa questão passada aí, deu 22 gotas por minuto, e do outro jeito dá 201, mas são a mesma conta e dois valores diferentes? Sim, porque nenhum a gente faz macro e depois no outro a gente faz micro, entendeu? E você soube o número de gotas no total. Se ele te pedisse em microgotas, você pegaria o número daquelas gotas e multiplicaria por 3. Sim. Então, o 22 é o macrogotas, 22. Isso, é um gotas. Igual eu falei antes, Uhum.
Toda vez que no enunciado ele não está explicando para você se é micro ou se é macro, isso está ali escondido, ele não te falou. Igual aqui na questão, ele só falou que você deve administrar, tá? 100 ml de bicarbonato de sódio a 10% em 30 minutos. Só que ele não falou aqui para você se ele quer em macrogotas ou se ele quer em microgotas. Como ele não evidenciou isso, toda vez que você tem isso escondido na questão, você vai fazer calculando em macrogotas. Você só calcula, para resumir melhor, né? Você só calcula microgotas, a questão te pede em microgotas, tá bom? Se ela não te pedir em microgotas, você sempre faz em macrogotas. Você vai ter questões te pedindo, igual aqui, ó. Quantas microgotas, né? Aqui ele poderia te perguntar quantas macrogotas deverão em 1 minuto. E você sabe que você vai usar o cálculo em macrogotas. Quantas microgotas deverão correr em 1 minuto? Você sabe que você deve utilizar a fórmula de microgotas. Mas quando você pega um cálculo aqui só te dizendo que você deve administrar 100 ml de bicarbonato em 30 minutos, quantas gotas vai correr aí em 1 minuto, você vai fazer o cálculo de macrogotas. Entendeu? Porque aqui ele não evidencia para você se ele quer macro ou se ele quer micro. Então, quando não tem evidência, o que ensina para a gente? Que a gente calcula sempre em macrogotas. Tá bom? Entendi. Então, toda vez quando não foi evidenciado, você calcula em macrogotas, tá? Então, as fórmulas são essas aqui, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer pôr algum... Então, aqui, ó, que você perguntou como que eu sei se é macro ou se é micro. Aqui, nessa resposta, você teve 22, né? Aí, deverão correr 22 por minutos. Se tá falando ali gotas, eu sei que eu tô mexendo com macrogotas, tá bom? Mas aqui poderia te pedir o seguinte: após você achar o resultado de gotas, calcule dentro dessa cidade quantas microgotas vai ter. Então, você teria 2 cálculos numa questão. Eu achei aqui que deve correr aí 22 gotas por minuto, né? Macrogotas, né? E agora, pedindo para eu pegar esse resultado de macrogotas e transformar ele em microgotas. Eu não preciso pegar a fórmula de macrogotas, né? E pôr ela toda bonitinha aqui. Nesse caso aqui, não, tá? Porque a primeiro momento, usei a fórmula, ele não me pediu em microgotas e gotas. Eu fiz em macrogotas porque, como a questão não me evidenciou o que era, eu, obviamente, sabendo como funciona, né, eu jogo para macrogotas. Mas agora, em segundo momento, ele pediu para eu transformar esse resultado em microgotas. Então, você vai pegar 22 gotas, tá? E multiplicar por 3. Por que você multiplica a gota por 3? Porque você tem uma tabela onde você tem pesos e medidas equivalentes, tá? Nessa tabela, ele te diz que uma gota, ela equivale igual a 3 microgotas, entendeu? Então, você trabalha com valores que já estão em uma tabela de pesos e medidas equivalentes, entendeu? Diferente aí do cálculo de medicações, onde a gente tem que identificar um ou outro, a gente faz em regra de 3. Quando você fala de cálculo de medicações, você vai trabalhar com fórmulas, entendeu? Você já tem fórmulas prontas, então você só precisa achar no seu enunciado o que aquela fórmula te pede. E sempre vai te pedir volume e tempo. Então, você tem que sempre identificar qual é o volume naquele enunciado daquela questão, né? E qual é o tempo. Se o médico está passando em horas ou se ele está em minuto. Você identificando se é em hora ou se é em minuto,
se é macro ou se é microgota, você vai lá naquela fórmula e vai pegar. Não, é macrogotas e está me pedindo em mililitros. Então, eu sei que é essa fórmula aqui. Não, é macrogotas, mas a prescrição está em horas. Então, eu sei que é essa fórmula aqui, tá bom? Então, da mesma forma que a gente teve que gravar isso aqui para trabalhar com o cálculo de ações, tem que gravar isso aqui, tá? Essas gotas que equivale a ml e essa gota que equivale a 3 microgotas, né? Para fazer o cálculo de gotejamento. O cálculo de gotejamento, a gente está falando aí, cálculo de gotejamento de soro, ok? E foi o que eu expliquei lá no início. A gente tem dois tipos, a gente tem vários tipos de equipe, tá? Não tem só um tipo de equipe. Nós temos equipe aí de vias, nós temos equipos mais simples, né? Como a via só, nós temos de 2 vias. E nessa de termos diferentes tipos de equipe, nós vamos ter um equipo onde eu uso aí para fazer macrogotas. E eu vou ter um outro equipo que eu vou fazer microgotas, tá? E é igual eu expliquei no início da aula. Quando eu trabalho com microgotas, é um equipo de formato menor, tá? Porque suas vazões, a dimensão, tudo ali, vai precisar ser mais controlado. Vai ser para casos mais específicos, onde vai requerer aí uma atenção maior sua. Então, por ele ser um equipo de formato menor, você vai ter 60 microgotas sendo equivalentes a 1 ml. Toda vez que te falar assim, 70 gotas equivalentes a 1 ml, você está sabendo que você está trabalhando com um equipo menor, de formato menor. Então, você está trabalhando com microgotas, tá? Você fala aí que você tem 20 gotas equivalentes a 1 ml, você sabe que você está trabalhando com equipe em um formato maior, tá? Ele não precisa de tanta atenção, não é vazões específicas igual gotas, não. Então, quais são essas vazões mais específicas? A gente trabalha com equipe de formato menor, onde a gente trabalha com microgotas. É numa UTI neonatal, uma UTI pediátrica, entendeu? É mais para manuseio de crianças e outros casos mais especiais, tá bom? Por quê? Você põe aí uma microgotas, porque você precisa de um cuidado maior, você precisa de um cuidado melhor, entendeu? Você precisa controlar melhor aquilo que você está ministrando, aquilo que você está injetando no seu paciente, entendeu? É um recém-nascido, quando você fala de neonatal, fica numa neonatal, numa UTI neonatal. São pacientes o quê? Pacientes prematuros, correto? Então, são pacientes que vão requerer de você uma atenção maior, tá? Ele vai querer, ele vai de você aí, o quê? Eu vou poder infundir ali na paciente quantidades muito grandes, eu não vou precisar ter uma dosagem com cuidado maior? Não, não fazer isso, entendeu? É um paciente prematuro, é um paciente pequenininho, tudo é muito controlado, tudo é muito regrado. Então, você utiliza aí um cálculo de microgotas, uma infusão de microgotas, tá? Tanto que quando você falar de infusão de microgotas, você vai saber que em cada uma que você aplica naquele paciente, é uma infusão de 60 gotas. Diferença de um para outro. Macrogotas são 20 gotas em 1 ml. Quando num equipo menor, num calibre menor, eu tenho 60 microgotas. Eu tenho 60 gotas, perdão, não é microgotas não, são 60 gotas. Um é 20 gotas e o outro é 60 gotas. Equivalente a ml. Então, a gente vê que o gotejamento, ele é gradativamente menor, tá?
Então, quando você fala macro, o que é macro? Grande, né? Expansivo, maior. Então, eu sei que eu estou falando que de uma quantidade de gotas menores, né? Uma quantidade menor de gotas ali numa quantidade de 1 ml. Quando eu falo de micro, eu sei que quantidade de gotas maior, tá? Por que uma quantidade de gotas maior? Porque o meu equipo, ele é menor, tá? E isso tem que gravar. Enquanto uma gota você faz ali tipo de macro gotas, essa gota, quando você faz no equipo de microgotas, essa gota, uma gota, ela é transformada em 3 microgotas, tá? Enquanto num equipo maior, uma gota, falando assim um pouco mais claro, o equipo maior, ele gota. No meu equipo menor, uma gota equivale a 3 microgotas, tá? Então, a gente tem tempos distintos. Então, a gente vai ter uma fórmula para um e a gente vai ter uma fórmula para outro. E vamos ter os casos específicos onde eu posso usar macro gotas no meu paciente. E nós vamos ter casos específicos onde eu tenho que dar microgotas. Eu não posso fazer uma infusão grande naquele meu paciente, tá? Então, a gente tem essa diferença. Alguma dúvida, pessoal? Gente, caiu um barulhinho aqui para mim de mensagem que enviaram. Como eu tô em na aula, eu não tô dando de ler, porque eu tô com os slides abertos. Se alguém tiver alguma dúvida, fala aqui comigo. Débora, eu tenho uma. Qual é a dúvida? Então, na questão 2, a questão 2 que mostrou pra gente, tá lá 75 microgotas. Calma aí, você falou deixa eu ir aqui para a questão, para eu não me perder. tá bom. Exemplo 2, Foi em que eu acho que o minutos. resultado deu o resultado deu 75 microgotas. Não, foi das primeiras. É essa daí. Tá. Volta um. É essa. Deu 75. Aí você mostrou uma forma que você faz um cálculo, aí dividiu que ficou 25, parece, 25 microgotas, né? Sim. Não, Eu ficou não 25 gotas. Isso daí embaralhou um pouquinho a cabeça de. eu não consegui entender, porque geralmente, para transformar tipo de gotas para microgotas. Aí, como 75 já estava em microgotas, e você falou que era dividido por 3, dividia por 3, por causa de uma regra aí de gotas, que um corresponde a 3 gotas, né? Microgotas. Aí, com isso, eu não entendi. No caso, cada gota contém 25 microgotas? Não. Olha, eu tenho 5 microgotas, né? Eu dividi ela por 3 para saber quantas gotas equivaliam a 75 microgotas aqui, correto? No caso, seria 25. Isso, 25. Só que isso eu fiz aqui uma conta minha só para eu saber a quantidade de gotas, porque eu dividi por gotas para mostrar, dar um exemplo nessa questão aqui, tá? Mas aquilo dali foi coisa da minha cabeça, não é uma regra não, tá? Eu que dividi. A regra é a seguinte: se uma questão você trabalha com macro gotas, você fez em macro gotas, você pode ter uma segunda pergunta, tá? Pedindo para você pegar o resultado dessa quantidade de gotas por minuto e transformar ela em microgotas, tá? Para você transformar as gotas em microgotas da sua questão, você vai multiplicar ela por 3. Vamos voltar aqui essa questão aqui, ela está em microgotas, tá? Então a gente não vai mexer nela. Essa ela está em macro gotas. Tá vendo aqui a resposta? Deverá ter 56 gotas por minutos, ok?
Então, ela está em macrogotas, tá? Aí, se o enunciado aqui embaixo estivesse me perguntando, agora transforme essa quantidade de gotas em microgotas. Como você faria esse cálculo? Usando essa regra aqui, tá bom? Como uma gota é igual a 3 microgotas, qual é o cálculo? Você vai pegar o número e vai multiplicar por 3. Então, você então, pegaria 53 gotas, que é o seu resultado. Para você transformar em microgotas, você vai multiplicar ele por 3, porque uma gota equivale a 3 microgotas. Então, você multiplica 56 por 3, e aí você vai saber a quantidade de microgotas que você tem, tá? Eu achei... Agora ficou claro. Tá, deixa eu compartilhar uma foto aqui no WhatsApp da Josélia e eu abri aqui no computador para você. Porque quando a gente fala de macro e micro, às vezes pode ficar um pouco confuso para vocês. Eu consegui uma imagem aqui para mostrar para vocês qual é a diferença, que fica bacana da gente entender. Eu consegui. Os cálculos não são difíceis. É porque na Não, hora é que eu bem estava tranquilo. estudando, tá microgotas. Aí você falou dessa regrinha. Aí eu achei que usava essa regrinha em microgotas, mas pelo que eu estou entendendo, você usa ela para transformar gotas em microgotas. Isso, aquela hora que eu dividi, eu falei alto, não deveria ter falado alto. Tá. Porque o que aconteceu? Eu acabei Eu juntando um com o outro e acabou. baralhou sua cabeça, né? Não. Eu dividi ali só para mostrar para vocês pegar um número de gotas, tá? E depois mostrar para vocês como eu faço essa diferença, tá? Olha, pessoal, qual é a diferença de um equipo de macrogotas e equipo de microgotas? É uma diferença mínima, é muito pequena, da qual a gente nem percebe. Mas é esse biquinho aqui, tá todo mundo vendo? Sim. Sim, tá. Você tá vendo que o biquinho aqui no equipo de macrogotas, aqui nesse pinga-gotas, ele é mais grosso, a gota aqui ela é maior? E aqui ele deu o exemplo certo. Enquanto aqui pinga essa gotinha grande, bonitinha, aqui pinga 3 gotinhas, porque o meu biquinho aqui ele é menor, entendeu? Então esse pinga-gotas, ele não é menor do que o outro. Tá vendo a diferença de um para outro? Aqui eu acho que fica bem exemplificado o que é um, o que é outro, porque a diferença é mínima, então aí a gente tem regras, né? A gente diferentes de um para outro. Então aqui a minha gotinha, olha, minha gotinha é maior. E olha como a minha gotinha é menor aqui. Por que a minha gota é menor aqui? Porque o meu bico, a minha saída, o meu pinga-gotas, ele é menor, né? Esse daqui não, esse daqui ele é mais aberto, né? Então, a diferença é essa. Quando eu falo de macrogotas, eu tenho um equipo maior, tá? Não é maior no bico aqui em cima, onde cai o soro. Não é uma descendo aqui, aquela borrachinha, ela não é mais larga, não é um equipo de 3 vias, aí um equipo de 3 vias é que pinga mais. Não, não é nada disso, é simplesmente no meu pinga-gotas, onde o bico dele aqui, ele vai ser mais largo, tá? Ele vai ter uma queda maior no pinga-gotas. E no meu outro, aqui vai ser menor. Então, ele é mais dosado, controlado, ele é específico, a vazão dele é menor, né? E a vazão dele é maior, tá? Então, a gente tem os casos específicos, né? Uma criança aí de neonatal, ela requer uma atenção maior. Eu não posso infundir numa criança pequenininha coisa que eu vou infundir num adulto, né? Eu não tenho muita preocupação ali quando eu coloco no adulto, a não ser em casos específicos, onde o médico pode estar ali solicitando. Não, mas numa criança eu tenho que pensar. Então, essa é a diferença, pessoal, de um para outro. Microgota e macrogota.
a foto para a Josélia, depois eu vou cortar ela e mandar bonitinha e peço ela para encaminhar para o WhatsApp de vocês, tá bom? Então, o que é equipo macrogotas? É um equipo de formato maior. E o que é um equipo de microgotas? É um equipo de formato menor. É simplesmente isso. E para a gente fazer o cálculo de gotejamento de soro, a gente tem fórmula, tá? Eu tenho uma fórmula macro quando eu falo em minutos. Da mesma forma, eu tenho para microgota, tá bom? Aquela conta, aquela fórmula rapidinho para fazer transformação de gota para microgotas, é porque numa questão você trabalhou com a fórmula de macrogotas por horas, né? Seu tempo era em horas. E aí lá no finalzinho ele te pediu formar aquelas gotas em gotas. Você não precisa ir lá pegar a fórmula de micro e montar. Aquilo dali é um jeito de você fazer uma conta mais direta, sabe? Uma conta breve. Então, você só vai pegar o resultado da sua gotinha, tá? E vai multiplicar por 3, ok? Eu, aquela hora, dividi por 3, que foi a pergunta do colega, né? Se seria uma regra. Eu dividi por 3 para eu saber a quantidade de gotas. Quando eu aplico 5 microgotas, ela equivale a 25 gotas. Tanto que quando 25 e multiplico por 3, eu tenho ali um resultado de 75 microgotas. Então, eu queria saber 75 era equivalente a quantas gotas, né? E aí, por isso que eu fiz aquela divisão por 3 aquela hora, entendeu? Para eu conseguir dar um exemplo ali naquela continha para vocês de transformar gota em microgotas. Então, nós temos a nossa tabela de pesos e medidas equivalentes, que vai me dizer que gotas no equipo de macrogotas é igual a 1 ml, e vou ter 60 gotas equivalentes a 1 ml num equipo de microgotas, tá? E a cada gota que corre nesse equipo aqui macro é igual a 3 gotas que corre nesse equipo aqui micro, tá? Maior, menor, ok? Ficou bem explicado, bem entendido? Tem alguma dúvida? De cálculo, de regra? Ô, Débora, eu não sei se a pergunta é meio idiota, mas assim, na prática, a gente vai pegar isso de ter que saber quantas gotas por minuto. Dificilmente. Ah, tá. Talvez você utilize mais essa questão, põe, em alguns casos o médico vai pedir para você correr uma ação bem lenta no paciente. Às vezes nós temos bombas de infusão, e essas bombas de infusão ela faz esse cálculo, e aí ela controla esse gotejamento. No caso, a gente vai ter que ter noção se é gotas menores, no caso é micro, né? Ou se é mais ligeiro a. Isso. Ah, tá, entendi. Deixa eu mostrar para vocês. Isso é uma bomba de infusão, tá? Às vezes o médico pode pedir para você para colocar um paciente aí correndo mais lento, bem lento, igual o paciente está numa morfina e ele precisa ficar tantas horas naquela morfina ali. Então, para correr bem lentinho, tá vendo? Cada um tem uma seringa. Ó, aqui, olha essa medicação já, tá vendo? E aqui o 4, aqui, 1, aqui. Então, essa bomba é para fazer o cálculo de como vai pingar a gota no seu equipo, tá? E aí utiliza sim. Mas é igual eu falei, é em casos mais específicos, tá bom? Olha aqui, isso é uma bomba de infusão, é das grandes. Eu nunca vi pessoalmente, eu já vi dessas pequenas aqui. Ainda não.
Olha que essa bomba de infusão, ela é bem interessante, tá? Ela fica fixa ali, naquela haste onde a gente pendura o equipo, né? E aqui você faz o cálculo da medicação, o cálculo do gotejamento, tá? E essa bomba que é ligada ali à sua medicação, ela essa infusão, esse gotejamento para ser certinho, da forma que o médico pediu para fazer a terapia daquele paciente, tá bom? Depois vocês dão umas pesquisadas, né, sobre bomba de infusão. Ela faz esse cálculo. Ó, aqui, uma bomba de infusão com a seringa fixada nela, com a medicação. Aí ela coloca para correr no tempo de infusão certinho, entendeu? Se é 75 gotas em 6 horas a infundir, ela vai fazer certinho. Ou, perdão, 75 gotas por. Tem que aplicar 100 ml em 6 horas. A bomba de infusão trabalha certinho. Essa imagem aqui tá ótima, porque ela tá fixada na parte, aqui, ó, na parede onde fica pendurado o soro, né? E aqui você faz o manuseio dela. Olha aqui os caninhos saindo do equipo, entendeu? Ligado na bomba, tá? E indo para o seu paciente. É bem interessante. Esse professor aqui, ó, esse canal ele aqui é prática em enfermagem, ele auxilia muito bem. Ele dá umas aulas bem bacanas sobre essa bomba de infusão, tá? Porque realmente esses cálculos são feitos, mas eles são feitos em pacientes bem específicos, sabe? Numa neonatal, numa UTI onde você tem paciente muito crítico e ele tá cheio de medicamento, correr lento mesmo para conseguir segurar aquele paciente. A gente tem a bomba de infusão onde auxilia nesse cálculo para a gotinha pingar certinho, entendeu? E na maioria das vezes, igual eu falei com vocês, são casos onde se usa aí equipo onde é microgotas, porque vazões mais controladas, sabe? Onde esse paciente precisa ter um controle maior. Olha aqui uma bomba de maior, porque esse paciente aqui provavelmente ele é bem crítico, de várias medicações, aqui tá as seringas com a medicação desse paciente, ele tá numa bomba de infusão para controlar o alojamento do soro, como ele tá numa bomba de infusão para controlar a administração da medicação que ele faz uso. Então, essas bombas são para caso específico ou todos? Todos não. Tanto que na maioria das vezes a gente vê no hospital esse bomba, né? A gente vê só a hastezinha para a gente soro, né? A bomba tem quando o paciente pede, é bem lento, para correr mais lento, ou é muito grande, né? E aí a gente coloca na bomba para fazer o controle maior, porque no manual, no equipo não tem aquela parte onde a gente roda aquela bolinha que a gente abre para correr o soro e fecha para parar o soro? E a gente tem, Sim. a gente ali meio que faz de cabeça, né? Ah, põe para correr mais lento, aí ele quase fechadinho, onde vai pingando gotinha por gotinha, né? A bomba de infusão é mais quando você tem prescrições maiores, é um paciente mais crítico, onde ele está fazendo uso de bastante medicação, entendeu? Ele precisa de um controle maior, ele precisa que uma medicação administrada nele dure as 4 horas que o médico passou, entendeu? E olho, a gente não consegue fazer um equipo ali normal, aí a gente coloca na bomba de infusão equipo para a bomba fazer o controle, entendeu? E aí ela faz o controle certinho. Débora? Aqui em Unai, o hospital de Unai tem alguns equipos, alguns na enfermaria, esse local onde pendura o soro, alguns têm a bomba de infusão. Aí 3 camas tem, aí um leito tem um com a bomba de infusão.
Se ainda vê, porque pacientes mais críticos, em casos mais específicos, né, onde tem a prescrição médica que precisa, né, da bomba de infusão para fazer um controle maior, e aí a gente consegue ver. Aí lá tem dessa simples, eu ainda provavelmente deve ter em outra. Outro tipo de bomba de infusão lá, mas eu ainda não vi. É muito comum ver essas bombas de infusão maiores, igual tipo essa daqui, onde a gente tem paciente crítico, né? Quem é que. Ó, aqui, abusando uma neonatal. Olha como ela é bem mais equipada, tem um computadorzinho monitorando, tudo bonitinho para fazer o controle desse paciente. Ai. Quem é que quer falar comigo? Que me chamou? Foi eu. Oi. Deixa eu te falar, é porque meu menino, quando ele ficou internado em UNAI, ele usou esse negocinho aí. Uhum. E aí, ele pegava e apitava. Por quê? Porque tem o tempo certinho para aplicar, né? Então, quando está finalizando, ele começa a te demonstrar que está finalizando. Ou quando tem algum erro ali, alguma coisinha perdeu uma veia, alguma coisa, alguns têm essa programação. Entendeu? Ah, entendi. Porque o barulho... Ou então, vamos pôr assim, se o menino um e colocava outro, como é que funcionava? Como é que é? Quando tirava um soro dele, já colocava outro na bomba de Não, novo? Como é que funcionou? não, Foi um só. só um só. Aí eles colocaram dentro desse negócio aí, o equipe. Isso. E apitava em quais momentos? Mas nem eu sei, porque eu não sabia Apitava como... toda hora? Não, passava uns minutos, aí ele apitava. Uhum. Isso é mais para controle, entendeu? Que apitam mesmo. Ah, tá. Obrigada. Nada. Criança utiliza bastante. Provavelmente seu filho deve ter ficado um tempinho em observação, ficou? Ele estava internado aqui em Arins, aí foi mandado para lá. Hum. Aí eles foram, aí ele ficou de um dia pro outro lá. Ah, sim, na bomba. Uhum. Mas colocou só um soro e não fez a troca? Como é? Tipo assim, na hora que nós chegou lá, o soro dele tava sem nada, né? Aí Aham. depois que encaminhou ele pelo pediatra, aí o pediatra pegou e pediu internação de novo. Aí eles foram e colocaram outro soro. Ah, tá. Então fez a troca de mais de um, né? Durante o período. Ah, Foi. tá. O que que acontece? Essa bomba de infusão, ela é ligada num soro, mas ela não é só para soro, tá? Mas aí ela libera medicamentos também. E tipo assim, ela vai dispensar esse fluxo ali da forma que você fez aquele cálculo de gotejamento. Então, durante esse período, às vezes ela vai apitando realmente, entendeu? Ou porque tá ali naquele tempo de troca, tá? Ou então porque, vamos pôr assim, que você tava com 3 medicações, né? Então, conforme ela vai injetando, ela vai apitando, entendeu? Conforme vai liberando medicação. Entendeu? Eu precisaria saber qual foi o caso específico, tipo assim, se ele ficou num soro ou tinha a seringa ligada, tinha medicações ligadas e tal, para a gente entender mais ou menos quais os dados, momentos que essa bomba precisava apitar, tá bom? Então, isso varia muito, o fluxo da taxa de fluxo sendo liberada para aquele paciente de medicamento, de líquido. Tem anestésico também que a gente consegue colocar na bomba, tem antibiótico, onde precisa ser liberado nos intestinos, uma quantidade menor, não pode deixar ali largado, entendeu? Então, tudo isso vai interferir nesse bip que ela dá. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Ou a gente pode finalizar a nossa aula? Alguém tem qual dúvida?
Alguém, pessoal? Por mim tá tranquilo. Tá entendido. Beleza, mais alguém? Para mim também. Também? O desse aqui ficou mais tranquilo, pessoal? Ok, tá tudo certo. Certo? Oh, esse daqui então foi bom demais. Eu achei que vocês iam ficar com Ô, dúvida. Débora, você falou que ia chamar a Ivana para fazer alguma coisa, era aqui na aula, é? Ixi, é mesmo. Tem que preparar uns cálculos para ela. Para ela fazer junto aqui comigo. Ivana tá boa. Pegar ela para trabalhar junto Hum. comigo aqui, ensinando. Queria queria para prática, minha filha. Vamos ver, né? Como é que a gente vai fazer agora. Uhum. Ei, gente, mas quando essas meninas me abandonar lá no PF, vai chorar. Tô mesmo, tô querendo é ir trabalhar todos os dias. O dia todo ainda, né? Tá animada. É. Ai, gente, mas é bom. Essa parte da prática, quando a gente pegar certinho, é bom demais. E aí, a gente finaliza? Posso finalizar a aula? Por mim pode, Débora. Beleza? Tá, deixa eu ver aqui as Beleza. mensagens agora. Essa regra realmente foi mais fácil do que a de medicação, porque a gente tem as fórmulas, né, já pronta, então a gente já é mais específico o jeito que a gente vai montar, e a gente trabalha mais com volume, então não tem muita dúvida. Josélia, eu vou te mandar os slides agorinha no WhatsApp. Eu peço até desculpa, eu achei que dessa aula eu já tinha mandado dessa aula de cálculo. E eu vou te mandar agora para Eu acho disponibilizar que para ela os já meninos. colocou lá no grupo, que eu tava olhando por ele. Ah, tá. Porque esse slide não Ela é um já slide. mandou. Ah, tá. Esse slide aqui não é um slide novo. Ele é junto, né? Com o anterior cálculo de medicações. Isso, aham. Ah, não. Então, beleza. Sim, pessoal. Então, boa noite para vocês. Agora nós vamos ter atividade, tá? Vou disponibilizar a atividade até sexta-feira. E agora, de fato, vai ter, tá? Que aí eu vou pôr cálculo de medicações junto, uma quantidade de cálculos de medicações e uma quantidade de cálculos de gotejamento. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Até mais. Até a próxima aula. E para o pessoal de estágio que eu vou ver daqui uns diazinho, né? Depois de amanhã, até depois de amanhã. Tchau, boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite, com Deus também.
Quero saber, não. Você é acostumado, não. Eu não gosto de dormir no cantinho lá. Fica judiando meu filho. Cara limpa. As últimas 24 horas foram confirmados 62.730 agora 18.854.806. No Brasil já tem 15 casos registrados da variante Delta. Tá.